Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao RH Top 5 2025. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu estou usando uma camiseta preta, eu sou um homem branco, com barba rala, barba curtinha, barba e bigodes curtinhos, cabelo castanho, olhos castanhos também, e eu estou num ambiente bem iluminado, com alguns elementos de decoração atrás de mim. Essa atividade que a gente está começando agora, ela está dentro da trilha O Futuro Já Começou. E essa é a oportunidade perfeita para a gente lançar uma pergunta fundamental, imagino, para os tempos atuais, para quem trabalha em recursos humanos, para quem é profissional de RH, que é quão maduro, né? O RH já atingiu um grau de maturidade tal, importante, para de fato dar conta de todas as suas demandas, de todas as suas responsabilidades? Então a gente vai tentar de fato responder a essa pergunta. O RH é digitalmente maduro? E quem vai nos ajudar a trilhar essa jornada e a formar esse mosaico para entender o grau de maturidade digital do RH hoje no Brasil são os seguintes convidados: Rodrigo Silveira, cofundador da Convênia. A Convênia está indicada, é uma empresa indicada na categoria Plataforma de Serviços para o RH no Top of Mind de RH deste ano. Participa com a gente também o Eduardo Miliano, CEO e cofundador da 99 Jobs. A 99 Jobs está indicada na categoria Site, Plataforma para Recrutamento, também no top deste ano. E participa com a gente também o Arthur Assunção, diretor de vendas da Indeed e Glassdoor, empresa também indicada na categoria Plataforma de Serviços para o RH. Eu agradeço a presença de vocês três e começo pelos Rodrigo, convidando vocês também a fazerem uma breve apresentação de vocês, da empresa de vocês, e também uma audiodescrição. Rodrigo? Perfeito, Daniel. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Silveira, sou um dos cofundadores da Convênia. Fazendo aqui minha autodescrição, eu sou moreno, pele clara, olhos castanhos, eu estou com uma camiseta preta com o logo da Convênia aqui no canto esquerdo, e estou num ambiente iluminado, com uma janela atrás e com um jardim aqui. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero contribuir aqui para a gente ter uma conversa rica. Maravilha, o prazer é todo nosso, Rodrigo, em contar com a sua participação. Passo a bola agora para o Eduardo. Eduardo, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, muito prazer, obrigado pelo carinho do convite, obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou um dos fundadores da 99jobs.com, plataforma de recrutamento e seleção com mais de 3 milhões de usuários aí no Brasil, e a gente tem uma felicidade muito grande de estar aqui, sempre parceiros aí do Top of Mind. Eu sou um homem branco de cabelo castanho escuro, com óculos amarelo, estou com a barba por fazer, estou com uma blusa preta, uma camisa preta por baixo, e atrás de mim tem uma janela com um prédio muito grande e uma parede branca e um pedaço de verde. Maravilha, Eduardo, obrigado pela participação também. E finalmente chegamos ao Arthur Assunção, da Indeed e Glassdoor. Arthur, fica à vontade para fazer a sua apresentação também. Boa, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Arthur Assunção. Estou no Indeed há cerca de 6 anos, né, no grupo Indeed Glassdoor. Hoje a gente é responsável por todo o processo de atração e engajamento de candidatos ao longo dos processos de RH. Sou pele branca, meu cabelo está curto, minha barba também é um pouquinho por fazer. Estou vestindo uma camisa polo, azul marinho, num ambiente bem iluminado, teto de madeira. E uma janela grande atrás de mim com bastante árvores. Então, um prazer imenso estar aqui hoje. Maravilha, privilégio conversar com vocês três, viu, gente? Sobre um assunto que pode parecer um tanto amplo, digamos assim, do que a gente está falando quando a gente fala de maturidade digital, mas eu acho que o primeiro passo para a gente começar a compor esse mosaico, como eu falei, para que a gente entenda o quão crucial é esse tema para o RH, e aí eu começo convidando, ainda nessa ordem, convidando o Rodrigo para dar a sua palhinha sobre esse assunto. Rodrigo, do que a gente está falando quando a gente fala sobre maturidade digital, mas o que eu gostaria realmente de te perguntar também
o que é preciso, né? O que um profissional de RH precisa para ser digitalmente maduro? Eu pergunto isso muito porque a gente está inserido no Brasil num contexto de alta digitalização, né? O Brasil inclusive há rankings globais em relação sobre esse assunto específico, e o Brasil é um país bastante digitalizado, né? Um país que consome bastante coisa, e consome e produz muita coisa online. Quer dizer, a gente está absolutamente familiarizado com as questões de mídias sociais ou as questões de plataformas digitais e tudo mais, mas eu queria entender o que isso significaria na prática para um profissional de RH, para o dia a dia desse gestor de pessoas. Perfeito. Olha, essa é uma pergunta que talvez a gente pode ter vários ângulos para poder respondê-la e dar um pouco do contexto do que um profissional de RH ele pode se deparar em termos de digitalização dos processos da área, né? O RH ele é responsável por inúmeros processos, né? Então tem muitos pratinhos que ele precisa orquestrar para garantir que, né, aspectos operacionais e obrigatórios dentro da sua organização ele aconteça como elas deveriam, até aspectos ligados à gestão de desempenho, performance, recrutamento e assim sucessivamente, né? Eu vejo que as empresas começam a se deparar com uma necessidade de evoluir digitalmente quando ela efetivamente começa a perceber que o nível de talento necessário para ela conseguir atingir os seus objetivos começa a ficar defasado, ela começa a sentir falta, né, de compor um mix de talentos dentro da organização, e ela passa a olhar e ver que, bom, eu preciso evoluir em aspectos aqui básicos em primeiro lugar, e depois eu preciso começar a evoluir em aspectos, em outras ferramentas, em outras dinâmicas que o RH é responsável, né? Então, para mim, a maturidade digital, ela começa a ser um assunto dentro da empresa, não partindo simplesmente do RH, mas é uma discussão entre gestão e a área de gestão de pessoas, a partir dos desafios que aquela empresa está passando, e a resolução daqueles desafios, muitas vezes, tem como caminho eu evoluir em contratar um produto, contratar um software para resolver determinado desafio que eu estou me deparando. Então, falando aqui um pouco da nossa seara, que a Convênia ela é mais responsável, vamos dizer assim, quando uma empresa ela se depara com um caos, ela percebe que operacionalmente ela está lidando com muito papel, muitos processos manuais, ela acaba oferecendo uma experiência muito ruim para o funcionário na jornada dele com a empresa, ele começa a perceber que existe um caminho mais adequado, né? E esse caminho ele envolve eu definir melhores processos mais estruturados e eu colocar uma camada de tecnologia para conseguir automatizar processos, para conseguir ter dados, para eu conseguir dialogar com a minha liderança a respeito desses desafios todos que a empresa ela precisa enfrentar. Então, eu percebo que, primeiro, tem um desafio da empresa e o RH ele precisa entender quais são os desafios para aí sim ele escolher a tecnologia certa e seguir por essa jornada de maturidade digital que ele eventualmente vai percorrer. Então, assim, o primeiro passo, na minha opinião, em termos de maturidade, é entender qual é o desafio da organização, qual é o desafio que a empresa ela tem e como que o RH, como ferramenta, como veículo, pode ajudar através de novas tecnologias e processos que, de fato, vão ajudar a empresa a superar esses desafios e a chegar lá. Então, talvez esse seja um primeiro aspecto que vá ajudar o RH a dar esse salto de maturidade digital e buscar, né, evoluir tecnologicamente dentro da organização. Perfeito. Eu acho que é isso, né, Eduardo? Não dá para falar de maturidade digital do RH sem considerar o contexto organizacional, né? Sem considerar a alta liderança e aquilo que está acontecendo dentro da organização, né? Sem dúvida, o processo, na minha opinião, de considerar a alta liderança, de olhar para a alta liderança da organização, está baseado em 3 questões. A primeira delas é, obviamente, mudança de mindset, né? Um pouco do que foi falado anteriormente. A segunda está ligada a ter as ferramentas e uma fluência digital, né? Quanto mais você está fluente digitalmente, mais, obviamente, você vai entender que a tecnologia resolve problemas dentro da sua organização. E o terceiro é você ter as métricas, né?
as métricas daquilo que você quer evoluir, daquilo que você quer mexer. Se você não tem indicador andando do lado do seu trampo, do seu trabalho, naturalmente você não vai chegar em lugar nenhum, porque tecnologia é meio do processo como um todo, né? Então, quando a gente fala de mudança de mindset, eu fico pensando na possibilidade das pessoas terem o RH ter cada vez mais aquela visão do designer da experiência, sabe? Tipo, olhar a experiência do colaborador, olhar a experiência de um candidato como um todo, tipo, fazer o mapeamento da experiência. Muitas das vezes a gente sai mexendo e colocando ferramenta sem olhar para a experiência. E olhar para a experiência fala sobre um desafio que a gente tem muito na nossa vida, que é ouvir, né? Ouvir o colaborador, ouvir o nosso candidato, entender como que de fato ele está passando por essas experiências. A gente só de fato consegue construir um modelo mental, o mindset digital, se a gente conseguir fazer a avaliação das experiências, né? E depois quando a gente fala sobre essa fluência digital, né? Eu acho que também tem alguns pontos que valem a pena destacar. Um é você ter um People Analytics relevante, ou seja, quais são os analytics que de fato fazem com que eu tome decisões dentro do espaço de trabalho e por conta disso transforme a experiência das pessoas que vivem os meus serviços e produtos aqui dentro. Existem outras ferramentas também ligadas à automação que tornam a fluência digital cada vez mais, ou seja, quais são os trabalhos que são feitos aqui que uma tecnologia poderia mudar. E aí, para isso, tem todos os GPTs customizados, Notion, Zapier, uma série de ferramentas, né? A gente mesmo tem uma solução dentro que a gente está lançando no WhatsApp com AI, onde tipo, o candidato se inscreve automaticamente, as perguntas são criadas por AI e avaliadas por AI também e já cai direto no nosso ATS. É uma experiência absolutamente incrível, né, por esse contexto. E o olhar das métricas, né? Ou seja, quais são os indicadores que de fato minha liderança vai conversar. E esse trabalho é o trabalho que mais conversa com quem dá orçamento para o RH, para quem ajuda o RH a de fato contratar as ferramentas, para quem de fato precisa fazer a diferença na experiência do colaborador e na experiência do candidato, e ouvir quais são as ferramentas, quais são os indicadores que esses profissionais que dão o orçamento para o RH como um todo, o CEO, o CFO, né, os profissionais que tipo, mais demandam profissionais dentro da organização, estão buscando como indicador. E esse indicador, obviamente, está ali no cockpit do RH, para que ele possa ver diariamente se tudo que está sendo feito dentro da organização está melhorando ou piorando aqueles dados. Ou seja, eu organizaria dessa forma aí, mudança de mindset, ferramenta influência digital, indicador e meta. Maravilha. Arthur, você sabe que o Eduardo fez uma pergunta que estava aqui tá aqui na minha pauta, e eu acho que é uma que suscita muita dúvida e muita curiosidade, que é quais são as oportunidades perdidas, digamos assim, ou em quais atividades do RH há ainda uma grande possibilidade ou oportunidades aí de que a digitalização, de que a implementação de processos baseado em LLMs ou inteligência artificial generativa, né, como a gente tem dito, ainda há muito, eu imagino, ainda há muito gap que precisa ser preenchido pela tecnologia, mas eu realmente queria te perguntar, assim, em quais vertentes você considera que o uso das tecnologias ainda é subestimado nos RHs e de que maneira a gente poderia explorar todo o potencial digital e também da inteligência artificial. Não, muito bom. E assim, é legal que o Rodrigo e o Du trouxeram pontos muito alinhados, né? Eles falaram análise, eles falaram reflexão, ouvir. Então, não adianta nada a gente ter uma super ferramenta dentro da empresa se não tiver uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, né? Que passa desde todas as pessoas, pela liderança. Então, é uma mudança muito mais que está dentro da gente, a capacidade da gente transformar internamente, do que eu ir lá e fazer uma aquisição de uma baita ferramenta cheia de tecnologia se eu não souber pilotar, né? Quando a gente pega o Brasil, a gente tem empresas que estão trabalhando com os mesmos processos, as mesmas ferramentas há 10, 15, 20 anos, né? Então, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial,
não é só uma ferramenta super rebuscada que vai ajudar a gente a fazer a triagem mais efetiva de candidatos. Não é isso, acho que tem vários caminhos, desde os mais avançados até os mais básicos que as empresas podem começar a utilizar, que muitos ainda não utilizam, né? Eu trago essa reflexão porque recentemente a gente tem enfrentado problemas dentro de casa de como o uso de inteligência artificial básica no nosso dia a dia, você acessar, usar um prompt simples lá no ChatGPT, como ele pode ajudar a gente a economizar tempo no dia a dia, né? Então, eu acho que tem uma lacuna muito grande ainda para o RH dentro da empresa, desde ferramentas para a gente olhar realmente a experiência do colaborador, experiência de candidato, como o Du trouxe, mas também como eu, recrutador, no meu dia a dia, otimizar um pouco minha atuação aqui, usando a inteligência artificial para resumir uma tarefa que eu vou ter que realizar, né? Para fazer um processo de triagem de candidato, como eu posso usar a inteligência artificial para me dar insumos de alguma forma. Então, não esperar que a empresa traga uma super ferramenta, mas como a gente no dia a dia pode começar a usar a inteligência artificial para ajudar nosso tempo, né? Então, eu internamente estou usando para escrever um e-mail em inglês que vai me ajudar a ter uma fluência melhor, abrir um case interno para investigar algum ponto operacional que a gente precisa atacar, e tudo isso, nós incorporando dentro de casa, começa a ajudar muito mais e trazer essa questão de transformação, reflexão interna para a gente conseguir realmente mover esses ponteiros internamente. Arthur, conforme você foi falando, a impressão que fica é que a gente, de fato, né, a gente está no início de uma jornada em que muitas transformações, em que muitos processos em gestão de pessoas tendem a ser cada vez mais transformados pela presença da inteligência artificial, do processo de digitalização como um todo. Nesse sentido, Rodrigo, eu também queria voltar a um ponto que o Eduardo levantou na sua primeira explanação, que é a questão da capacitação, né, do desenvolvimento de competências para lidar com tudo isso, com todas essas transformações, e até também para identificar, né, esses gaps, onde é possível ganhar produtividade, ganhar celeridade em alguns processos. Eu queria que você falasse também sobre o estágio atual de capacitação, de prontidão para lidar com tudo isso que a gente está falando por parte do RH, de acordo com a experiência sua também, e também de acordo com o que o Arthur trouxe agora, quais processos você identifica que ainda há bastante espaço para que a tecnologia e a IA ajudem ou façam de fato o RH entrar numa outra era, digamos assim? Perfeito. Eu vejo da seguinte forma, assim, com o contato que eu tenho, que a gente tem diariamente com as empresas hoje, com os RHs, a maturidade não só digital, mas a maturidade de gestão de um RH, ela caminha de acordo com a necessidade e com a maturidade do negócio, né? Então, existem empresas menores, com RH super enxutos e que têm determinados desafios que são diferentes daquelas empresas maiores e que têm RHs com áreas robustas, super especializadas, orçamentos definidos e que requerem, né, outras necessidades e outros desafios, né? Então, no final das contas, o que eu vejo de semelhança e que tem a ver com maturidade, com desafios e com novas tecnologias é o RH falar a língua do negócio, né? Então, quando o RH, ele de fato sai do micro e deixa de olhar indicadores operacionais do RH, indicadores que de fato não têm uma relação com o resultado do negócio, ele começa de fato a ter uma conexão e a entender qual é o foco que ele tem que dar de acordo com o contexto do negócio que ele está inserido. Então, se o contexto da minha empresa é um contexto de crescimento acelerado, um volume de contratações muito alta, novas lideranças que estão entrando num curto espaço de tempo, eu preciso pensar exatamente o que vai encaixar no decorrer do tempo, em termos de processos, em termos de estratégia, em termos de tecnologia para poder sustentar isso, né? E eu entregar esse crescimento acelerado em conjunto com o que a empresa precisa, né? Então, negócios também de segmentos distintos têm desafios distintos. O varejo, ele tem desafios distintos de uma empresa de serviço, ou de tecnologia, ou de uma indústria. Então, eu vejo que o RH ele precisa se tornar especialista do negócio para ele poder conectar
a gestão e as prioridades e, de fato, como ele vai endereçar cada um desses pontos. A partir do momento que esse contexto está estabelecido, né, e aí existe um desdobramento dessas metas que chegam até o RH, fica mais fácil eu definir quais passos eu vou dar, né? Eu percebo que existem empresas que elas querem dar um salto e pular etapas e ir para uma inteligência artificial, que eu de fato acho que isso vai mudar como a gente trabalha, e isso já está acontecendo e ainda vai acelerar muito mais. Mas existem aspectos básicos que requer atenção para que eu não apague fogo no decorrer desse meu planejamento e desse meu foco aí futuro em conjunto com a empresa. Então, eu percebo que o RH ele precisa entender, em um primeiro ponto, as minhas informações, os meus colaboradores, os dados e tudo que tem a ver com eles está centralizado em um só lugar. Eu consigo ter uma visão ampla da jornada desse funcionário, da admissão até o desligamento, e acessar essas informações de uma maneira simples. Por que isso é importante, né? E como está ligado ao futuro de uma AI? A AI, ela, no final das contas, ela vai consumir essa base de dados para poder responder desafios do negócio ou desafios de uma liderança. Então, vamos supor que você, por um lado, tem aqui o histórico de uma pessoa, da evolução salarial dela, das promoções, das metas que ela atingiu, das avaliações de desempenho. Todo esse contexto, no final das contas, ele é muito difícil de ser analisado, e hoje um RH, ele oferece pouco para uma liderança se ele não tiver tudo isso bem mapeado para que uma decisão ela seja tomada com uma certa agilidade. Então, eu percebo que a tecnologia e essa evolução e a conexão, talvez, com o AI e tudo que a gente está discutindo aqui, ela vai chegar num ponto que, de fato, o RH ele vai ter, né, um assistente ali, uma pessoa virtual, né, esse agente, onde ele vai conseguir multiplicar o trabalho dele, mas desde que essa base esteja bem fundamentada. Então, é necessário que o RH ele se preocupe em dar passos de acordo com a maturidade do seu negócio e dos desafios do seu negócio. Então, acho que tem que ter essa coerência e, considerando isso, tem um caminho aqui que ele é muito relevante e interessante que o RH ele deveria adotar. Perfeito. Nesse sentido, e passando a bola agora para o Eduardo, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, vale para vocês três, até convidando-os a compartilhar a experiência de vocês, tanto dentro da empresa, na Convênia, 99 Jobs, Indeed e Glassdoor, quanto junto a clientes. Quer dizer, a gente sabe que o mercado é muito heterogêneo, a gente sabe que há diversos graus de maturidade, e imagino que vocês percebam isso, encarem isso ao lidar com as empresas, clientes, prospects e etc. Mas eu queria que vocês, de fato, compartilhassem um pouco da experiência de vocês, no sentido de contar para a gente como vocês atuam internamente e junto a clientes e prospects para tornar o RH mais digital. Quer dizer, que dicas vocês vão oferecendo, que portas vocês veem que estão fechadas e que precisam ser abertas e tudo mais. E eu queria começar essa pergunta, como eu falei, que vale para os três, mas com o Eduardo respondendo para a gente. Show de bola. A gente fez um café com alguns RHs. Eu fui dividindo, né? Mas em média tinham 10, 12 profissionais aqui de RH, e a gente tomou um café com 482 pessoas. E ao final desse café, a gente perguntava o que de fato a gente poderia auxiliar no processo de transformação digital da organização. E aí a gente mesmo foi fazendo esse trabalho dentro de casa para depois, um dia da manhã, poder ajudar outras pessoas também, outros RHs. E a gente se pautou em 4 pilares específicos. O primeiro pilar está ligado a usar a IA generativa, né, tipo, como apoio operacional e criativo. Todo o trabalho que existe operacional e criativo já pode apoiar, ser muito apoiado com IA. E aí a gente está falando desde tipo, ChatGPT, até o Gemini do Google, o Claude, tipo, diversas plataformas que existem aí. A gente descobriu bastante coisa
Então, existem duas plataformas, por exemplo, que nos ajudam a fazer apresentações, que é o Gamma e o Beautiful AI, e obviamente ChatGPT, tipo, construindo uma série de conteúdos. No meio do caminho, obviamente, tem que levar em consideração que alguns das empresas têm receio de colocar seus dados e suas informações, abrir as ChatGPTs, né, os GPTs como um todo, para que as pessoas os colaboradores possam usar. E aí eu acho que vale a ressalva de cada organização, de cada ambiente organizacional, com base naquilo que eles têm seus receios. Segunda coisa é a plataforma low code. Então, existem uma série de plataformas que podem criar uma série de sites, de plataformas mesmo, dentro do mercado como um todo, como o Bubble, o Manus.ai, por exemplo, ajudou a gente aqui. A gente faz bastante dinâmica de processo seletivo para cliente. A gente criou uma calculadora de quantas pessoas precisam estar em dinâmica usando o Manus. Deve ter levado ali uns 35 minutos com um prompt bem feito usando o ChatGPT. A gente criou essa calculadora, hoje todo mundo usa essa calculadora aqui para fazer, tomar decisão de quantas pessoas precisam estar nas dinâmicas e por aí vai. Isso é uma das ideias, até uma das que eu posso contar, mas tem várias formas de você já usar algumas plataformas que existem no mercado hoje para fazer conta, criar site, criar captação de e-mail, ou seja, várias questões. Data Analytics, né? Então, a possibilidade de você criar uma cultura, vamos assim dizer, data driving, onde você tem a possibilidade de os dados serem gerados mais rapidamente, ao invés de você ter que ficar criando relatório ou pedir para áreas desenvolverem aqueles relatórios. Então, o Looker é um exemplo bom, Power BI é um exemplo bom também. E uma quarta matéria que eu trabalharia é a questão de você ter a oportunidade de criar culturas com melhor visibilidade. E o Notion, ele ajuda muito a você criar comunidades dentro da organização de textos, de conteúdos que auxiliam as pessoas a ter documentação de cultura organizacional. Quais são, o que pode, o que não pode, quais são as regras de benefícios, de planos, isso tudo precisa estar num lugar que as intranets hoje não são mais vivas o suficiente. E o Notion, ele consegue fazer esse trabalho de organizar esse conteúdo de um jeito simples, bonito, que isso também é importante, e obviamente com muita sugestão de AI. Então, se você não sabe, por exemplo, criar uma política, você imagina que é um RH pequeno, ou tem poucas pessoas no seu time, ou está começando, até se você fundou um negócio e está aqui querendo discutir tecnologia para recrutamento, porque você sabe que pessoas um dos 3 pilares mais importantes do seu negócio, a possibilidade de usar o Notion AI para que ele ajude você a criar culturas e documentação de cultura é super legal, porque você tem aí uma plataforma de cultura viva. Então eu me colocaria nesses 4 pontos aqui para vocês, para definir um pouco melhor a sua pergunta, querido. Fantástico. Arthur? Boa. Acho que o Du trouxe elementos que acho que complementam um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? Pequenas ações que o RH pode ir conduzindo usando os GPTs para trazer insumos melhor para a gente trabalhar internamente, né? Então, acho que isso é fundamental. O que a gente tem percebido aqui no Indeed e no Glassdoor recentemente, né? A gente tem que estar muito perto do cliente e entender o que de fato ele precisa. A gente tem visto os clientes, eles indo em caminhos diferentes, demandando ações diferentes do nosso lado. Então, se a gente não para escutar esse nosso parceiro, de fato entender o que ele procura e buscar ir atrás dessa informação, a gente não vai gerar valor para eles, né? Então, a gente está se preocupando muito em se colocar como um parceiro. O que antes a gente falava, nossa, a gente não consegue te ajudar com isso. Hoje a gente tem uma escuta muito mais ativa e de parceria para a gente caminhar juntos e falar, cara, eu acho que eu não tenho isso, minha ferramenta não vai prover, porém, a gente procurando uma inteligência artificial com base nos dados que a gente tem aqui dentro de casa, eu acho que a gente consegue te entregar isso. Então, hoje a gente não tem aquela resposta, a gente não consegue te prover isso.
juntos a gente caminha, né, com base nesse apoio estratégico que a gente tem com o nosso cliente, cara, eu consigo te entregar essas informações que você precisa, né? Então, se a gente não faz essa escuta e procura desenvolver junto com o cliente, a gente vai deixar de gerar valor para ele, né? Então, foi o que eu falei, acho que não depende mais de uma ferramenta super tecnológica, estratégica, obviamente isso é importante, mas a ação, hoje em dia, é muito mais importante para a gente conseguir evoluir de alguma forma. Perfeito. É uma descoberta diária, né, Rodrigo? É uma descoberta diária. Eu achei assim a sua pergunta bem pertinente. Eu até queria dividir ela ao meio aqui entre o que a gente faz dentro de casa e o que a gente tenta levar para os clientes, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Assim, dentro de casa, eu acho que a nossa obrigação é comer muito bem a nossa própria comida, né? Então, usar o nosso produto na totalidade, exigir muito do nosso time de RH, garantir que o nível de eficiência seja o topo aqui. E eu acho que isso reflete muito no que a gente vai levar para os nossos clientes, né? Então, garantir que um time de RH ele gere impacto no negócio, que é um pouco do nosso objetivo como companhia, é algo que a gente persegue e exige. Eu acho que esse é um ponto. Então, a gente tem um RH enxuto com alto impacto no negócio. A questão de boas práticas que a gente implementa derivado do bom uso do produto aqui internamente é a gente garantir aspectos como ter um turnover preditivo que de fato ajude a liderança a tomar decisões, a afunilar discussões importantes em relação a talentos, a gente entender que densidade de talentos é algo que de fato está ligado ao sucesso da empresa. Então, isso é um indicador que a gente acompanha e o desafio do time, junto com as lideranças, é garantir que essa densidade ela cresça no decorrer do tempo. Existem decisões que precisam ser tomadas com uma certa agilidade. E tudo isso faz com que a gente envelope esse conteúdo e consiga levar para os nossos clientes de diferentes maturidades. A Convênia atende empresas de 20 a empresas de 2.000 funcionários e, por consequência, a gente tem que adaptar um pouco desse conteúdo. Eu faço muita visita a clientes, então, por mais que o negócio ele tenha crescido no decorrer do tempo, algo que não sai da minha agenda é visitar cliente, é ir lá presencialmente, é conversar, é entender as dores do analista que usa o nosso produto, do gestor que é responsável pelo RH e das lideranças que tem ali uma interface com a nossa solução também, né? Isso ajuda a gente, de novo, a estar perto, a entender a dor e, por consequência, a ter senso de urgência para poder resolver essas dores que o cliente ele possui, né? Em paralelo a tudo isso, a gente desenvolveu uma comunidade. Essa é uma comunidade que os clientes eles têm acesso e lá eles bebem de diferentes conteúdos, tanto dos seus pares clientes, como da nossa equipe, levando boas práticas, levando, de fato, respostas para os desafios que eles possuem. E eu acho que isso é base, eu acho que para qualquer empresa que quer ser bem-sucedida, quer educar os seus clientes e levar soluções para os desafios do negócio. Então, eu acho que essa conexão do que a gente faz internamente, como a gente abastece a nossa base de clientes, é o que tem feito a diferença e é o que a gente faz aí, é o que a gente vai continuar fazendo. Maravilha, quanta informação bacana que vocês compartilharam com a nossa audiência. Quero deixar aqui um agradecimento enorme para vocês. Conversamos hoje com o Rodrigo Silveira, cofundador da Convênia. Falamos também com o Eduardo Miliano, CEO e cofundador da 99 Jobs, e o Arthur Assunção, diretor de vendas do Indeed e Glassdoor. Super obrigado para vocês, Rodrigo, Eduardo e Arthur. Muita informação, como eu falei, disruptiva, relevante, algo e bastante aplicável no dia a dia do RH. Então agradeço pela participação de vocês. Para deixar um recado final aqui, quero convidar vocês, é claro, para continuar acompanhando todas as rodas de conversa aqui do RH Top 5 2025 e também para votar no Top of Mind de RH. Ainda dá tempo, estamos na reta final da segunda fase de votação do Top. Então, até dia 30 de setembro, está aberta a votação. Sim, o seu voto pode fazer a diferença. Fica à vontade para entrar lá, topofmindrh.com.br, se cadastrar, fazer parte do nosso colégio eleitoral e votar no top deste ano, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê na próxima roda de conversa aqui do RH Top 5 2025. Até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital.
A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.